Olá, gigantes! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você acessa o nosso canal para mais uma Academia de Gigantes que semanalmente abre as suas portas para receber você, gravado diretamente dos estúdios da InStore em São Paulo. A InStore, que é a primeira empresa a fazer rádio indoor no Brasil. Você precisa conhecer um pouco mais dessa empresa e quem sabe ela não pode ajudar você também a desenvolver o seu negócio, tá bom? E do meu lado eu tenho a minha amiga, a jornalista Paula Azar. Tudo bem, Paulinha? Tudo bom, Pedro? Tudo maravilhoso. E quem é o nosso gigante de hoje? O nosso gigante de hoje é o riso, a brincadeira, a alegria. E eles foram os nossos coaches infantis, né? Nossas fontes de inspiração quando criança. No circo podia faltar qualquer coisa, menos ele, o palhaço. O gigante de hoje é esse ser lúdico. Olá! Como vai? Vai? Vocês vão bem? Eu vou bem. Pararara, e timbum. Maravilhoso. Para falar sobre tudo isso, vamos conversar com a Relia Neto. Isso. Na figura de Carlos Alexandre Jeremias Seisel. Exato. Obrigado por ter vindo, Relia. É uma honra estar aqui com vocês. Acompanho vocês, esse programa maravilhoso, de excelente qualidade. Isso daí é que estava precisando mesmo. Vocês estão de parabéns. E o gigante hoje ele dá com emoções positivas, né? Pra falar, gente que só fala do bem. O que te faz rir, palhaço? Tudo, basicamente tudo. Porque eu sou um ser que eu sou otimista. Por mais que eu veja, às vezes, alguma coisa que tem uma energia, que nos faça, às vezes, ficar triste, depois eu procuro digerir aquilo e acabo dando algumas risadas para procurar me livrar daquela energia que estava tentando me deixar para baixo, então não deixa a peteca cair, acabou. E, olha, o Arrelia, o primeiro Arrelia, ele foi um dos principais, um dos mais importantes palhaços do Brasil. Exato. Que é lembrado até hoje, você carrega esse legado contigo. Carrego a bengala dele, a peruca, o blazer, a gravata, tudo mais. Como é carregar essa arte da palhaçaria? Olha, eu acho que veio uma responsabilidade, né? Depois, durante a entrevista, eu vou contando os detalhes de como foi. Mas foi uma coisa um pouco natural, assim, porque viver naquele universo da arte do palhaço, convivendo com grandes palhaços, né? Depois eu vou mencionar todos aqui, eu não vou adiantar, senão atropela a entrevista, mas foi muito natural. Mas quando eu percebi que meu avô tinha me escolhido para ser o sucessor dele como palhaço, aí eu não nego que veio aquela responsabilidade, né? As crianças ainda têm esse encantamento pelo palhaço? Sim, tem. Elas têm muita alegria, muito encantamento pelo palhaço. É lógico que sempre existiu e sempre existirá aquela criança que tem medo. Aí existem muitas teorias do porquê teria medo, que teria despertado. Mas sempre vai ter uma pessoa ou outra que leva até a fase adulta esse medo, né? Agora, qual foi sua primeira lembrança de estar num picadeiro ou de ver seu pai em ação como palhaço? Foi assim. Olha, que eu me lembre, porque é o que eu falei, foi muito natural, né? O meu avô, o Valdemar Seisel, palhaço Arrelia, o que ele fazia? Ele me levava em todo lugar a tiracolo. Tem coisas que eu não me lembro bem, mas depois eu acabei conseguindo ouvir dele, da minha avó, de outros parentes. Ele me levou, por exemplo, me levava no programa, me levou no Almoço com as Estrelas, me levava nos outros programas de televisão, chegou a me levar para assistir quando ele ia nos Trapalhões, no Jô Soares, e assim vai. Muitos programas de televisão. No circo, ele me levava pelo menos umas 2 a 3 vezes por mês, que ele fazia questão de me levar para assistir os espetáculos. Então eu não me lembro exatamente quando que eu comecei a ver e respirar esse ar do universo circense, mas sempre esteve presente na minha vida.
Carlos, agora eu queria falar com o Carlos. Ah, sim. Eu vou deixar o Carlos falar um pouquinho. Ele acha que ele fala, mas é eu que mando, né? Carlos, o Arrelia, Sim. ele surgiu na época que o circo era o entretenimento do brasileiro. Exatamente. E ele fez exatamente essa transição para a televisão. Foi quando chegou a televisão, quando chegou outros meios de comunicação, a rádio estava difundida, a televisão começou. Como é que foi essa mudança? Ah, sim. Foi muito interessante. O meu avô, ele foi, a forma que eu vejo, ele foi um prodígio para a época dele. Porque o que acontece? A minha família, vou voltar um pouquinho lá atrás, a minha família, ela no século XIX, em 1800 e tanto lá, 1850 mais ou menos, a minha família vivia num condado nos Alpes franceses, né? O meu tataravô, ele era o conde de Seyssel e passava o rio Ródano. Hoje em dia dá até para ver no Google Earth a cidade, tem o castelo ainda e tal. Mas o que acontece? Passou o circo na cidade e, como sempre, as autoridades sempre, como os dias de hoje, arrumam um lugar e concedem, dão uma autorização para que os artistas se apresentem, o circo, enfim. E aí, eu estou dando só esse apanhadinho para mostrar o que aconteceu. Passou um circo lá, que o dono do circo veio se tornar meu outro tataravô. O circo ficou lá fazendo temporada. Meu trisavô, que seria o próximo conde, ele foi com a família ver, porque quando o circo chegava, os primeiros que tinham a oportunidade de ver o espetáculo eram os nobres, né? Depois é que ia a burguesia e assim por diante, eles iam dando a ordem de... hoje em dia, ainda bem que não tem mais isso, mas tinha uma ordem de preferências, né? Até para agradar quem estava permitindo que eles ficassem no condado. E aí, para resumir, eles foram lá, o meu trisavô se apaixonou pela filha do dono do circo, contra a vontade da família, se casou com ela, perdeu o título de nobreza, foi embora com o circo. E ele era professor na Sorbonne e ele abandonou tudo isso. Olha O título, abandonou a profissão. E ele era um apaixonado, ele era um ginasta que adorava, ele era um excelente ginasta. E aí, quando ele foi se casar com ela, minha família entrou, eu quis mostrar quando que minha família entrou no circo. Ela entrou nesse momento. O meu trisavô, mesmo com essa tempestade gerada por causa dessa oposição da família, ele foi lá, examinado pelo corpo de artistas do circo, porque não era assim chegar e ele vai casar, ele vai virar artista aqui. Como qualquer trabalho artístico, tem que ser realmente um artista. A pessoa não pode chegar lá e falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Foi examinado, aprovado e se tornou um acrobata do circo. Foram embora. Depois foram fazendo as temporadas pela Europa, porque ali é tudo muito próximo, é bem menor que o Brasil, né? E aí foram tendo os filhos. Nasceu meu trisavô Ferdinando, meu bisavô Ferdinando Seyssel, que foi o mestre do meu avô. Ele era um palhaço italiano, era um palhaço que tocava violino e fazia acrobacias, né? Ele chegou a trabalhar com a família Fratellini, que é uma família famosíssima, e aí ele veio para a América do Sul, imitou o pai dele. Eu acho que ele gostou da história, se apaixonou quando ele chegou no Chile, se apaixonou pela irmã do dono do circo, que era a bailarina equestre, que nem a mãe dele. Se casou com ela, e aí sim, eles vieram para o Brasil e nasceu meu avô. Meu avô começou como bebê chorão no circo, porque é o que ele contava, nas primeiras esquetes precisava de um bebê que chorasse muito e ele chorava bem, ele falava. Então eles colocavam ele na esquete. Depois ele se tornou menino do amendoim, ele aprendeu com a mãe a torrar amendoim, colocar naquele conezinho de papel, vender na arquibancada. E depois quando ele cresceu mais um pouco, como era na época, para se tornar palhaço, tinha que aprender todas as profissões, todas as artes, aliás, dentro do circo. Ele aprendeu trapézio, malabares, acrobacia, mágica, doma de animais, até que um belo dia faltou o parceiro do tio dele para fazer uma apresentação de um número de palhaço. Mas aí não surgiu a Arrelia. Ele foi lá, fez essa apresentação, mas depois o artista voltou, continuou assim.
E ele tinha também, meu bisavô fazia questão de todas as crianças do circo estudarem. Então eles pagavam professores e tal, e quando tinha alguma cidade que dava para frequentar o colégio, eles iam para o colégio. Né? Porque isso é muito importante, né? Eles tinham esse conceito da importância dos estudos e tal. Então, um belo dia ele chegou começaram as férias escolares, e para surpresa dele, o pai dele já tinha testado todos os filhos para ver qual seria o sucessor como palhaço, porque o meu bisavô Ferdinando, que era o palhaço Pinga-Pulha, ele queria escolher um sucessor, ele já estava com idade, ele era o diretor artístico, ele não queria mais ter essa responsabilidade, né? Ele queria passar o bastão para algum filho. E ele não tinha visto nos outros filhos o palhaço principal do circo, que seria o sucessor dele. Todos eram muito bons palhaços, mas não era a característica que ele queria. E aí um belo dia, como ele fez com os outros filhos, pegou de surpresa meu avô. Meu avô chegou do colégio, ia iniciar as férias, e todos estavam esperando para pegar ele de surpresa, já tinham separado roupa, tinta para maquiagem, pegaram ele de surpresa, agarraram ele, levaram para o camarim, colocaram uma tinta lá, inventaram uma maquiagem, um casaco largo, um sapatão, nariz abatatado, e jogaram ele no picadeiro com o circo lotado. Né? E aí ele teve que improvisar, porque ele não tinha nenhum roteiro, nenhum sketch para apresentar, ele nunca tinha sido efetivamente palhaço. E aí que surgiu o Arrelia, porque quando ele ficou nervoso, ele tropeçou, caiu no picadeiro, aí para improvisar ele viu um funcionário enrolando um tapete, ele chutou o bumbum do funcionário, o funcionário se embolou com o tapete, o funcionário correu atrás dele, ele tropeçou, caiu em cima de pessoas da plateia, e todo mundo começou a rir achando que aquilo tinha sido planejado, e depois ele correu para trás das cortinas. Todo mundo aplaudiu, e aí o meu bisavô falou: olha, você vai ser meu sucessor. E aí o que acontece? Ele, como um rapaz que sempre teve acesso às artes, com 17 anos, naquela época, você vê, isso eu estou falando em 1922, foi um prodígio, eu falei um pouquinho atrás, porque, a meu ver, hoje em dia tem a internet, tem vários caminhos para o jovem poder tentar conseguir, né, ficar em evidência. Mas ele, naquele meio, não tinha televisão, tinha o rádio. Né? E ele foi chamado para participar da Semana da Arte Moderna como orador. Olha que bacana. Em 22. 1922, isso. E isso rendeu amizades com o Oswald de Andrade, Mário de Andrade e todos os outros artistas. Né? O principal que foi homenageado foi o Palhaço Piolinho, considerado o rei dos palhaços. E ele era amigo do meu avô. E os dois participaram, né, desse maravilhoso evento artístico que ficou marcado na história do Brasil. E ele continuou com circo e teatro. Essa era a arte da minha família. Até que quando ele foi chegando lá para a década de 40, assim, ele já estava participando de programas de rádio, ele era locutor de rádio, fazia radionovela, e quando chegou em 1949, ele foi convidado para participar do primeiro filme no cinema que convidaram ele, né? Já existia cinema e tal, mas ele nunca tinha participado de filme, ele era de circo. Chamaram ele para participar de um filme no cinema, e logo em seguida, no ano seguinte, chegou a televisão. Chateaubriand trouxe a televisão para o Brasil, trouxe os equipamentos, e o programa piloto, se não me falha a memória, foi em julho de 1950. Aí, os equipamentos foram levados para o Hospital das Clínicas, né? E aí de lá foi feita a primeira transmissão, né? Ao vivo. Sim. E ele foi um dos convidados, por isso que ele foi o primeiro palhaço da televisão brasileira, porque ele foi o único palhaço que participou desse programa piloto. Depois, em setembro, é que efetivamente a televisão entrou no ar e continuou. E o que aconteceu? Quando vocês perguntaram da televisão, para ele o que aconteceu foi o seguinte: os irmãos dele não acreditavam na televisão. O único que acreditava na televisão era o meu avô e o sobrinho dele, o Pimentinha, que foi a dupla dele, né? Foi uma das duplas dele, e foi a dupla justamente que ficou famosa, né? A Reli Pimentinha. Os irmãos dele, ele contava muito, que eles falavam: olha, essa caixinha de madeira não vai dar certo, você vai largar o circo, não vai dar certo, não vai para televisão e tal. Só que meu avô, ele era muito empreendedor, sabe? Ele gostava de investir, de viajar para os lugares para ver se tinha alguma oportunidade de criar uma coisa nova, lia muito e sempre para criar coisas novas. Eu vejo, o Pedro tem bem essa característica de sempre criar. Meu avô era assim, sabe? Não parava criando arte e tudo mais. E aí ele quis ir para a TV,
Só que ele era o astro do circo da família, o Circo Seixo, o Circo Irmão Seixo. E aí, todo o elenco do circo era um circo grande, ele tinha um circo grande e era um circo fixo, né? Já não era mais o circo da minha família, eles viveram no circo aproximadamente 150 anos. Itinerante. E aí chegou num momento em que acho que foi na década de 40 que eles resolveram começar a ficar mais para o interior de São Paulo e depois finalmente se estabelecerem na capital. Ficaram 10 anos no Largo da Pólvora e depois ali embaixo do viaduto Santa Ifigênia, quando teve o incêndio do circo, né? Em 1952, se não me falando, era o 53. Mas o que acontece? Ele foi para a televisão e primeiro participou do programa Era Tudo ao Vivo na Tupi. Depois foi rapidamente para a TV Paulista, uma passagem rápida pela Paulista, que hoje é a Globo, né? E depois ele foi para a TV Record. Na TV Record aí ele teve o sucesso com o programa Cirquinho do Arrelia, né? Era Arrelia e Pimentinha, e eles ficaram de 1953 até 1973 líderes de audiência. Tem até um vídeo do Silvio Santos entregando o troféu imprensa para o meu avô no YouTube, e o Silvio era muito amigo do meu avô, e o Silvio até comenta que ele deu graças a Deus quando o meu avô se aposentou da televisão, porque o Silvio não conseguia bater a audiência do programa do meu avô, né? Porque o pessoal pegava, todo mundo conta, eu ouço de muita gente, e meu pai conta muito isso também, que as pessoas, não era todo mundo que tinha televisão, né? E as pessoas esperavam o domingo para assistir esse programa, o Cirquinho do Arrelia, e isso proporcionava também uma aproximação das pessoas, né? Porque as pessoas às vezes iam assistir... Reuniões, exatamente. Na rua às vezes tinha 1, 2 pessoas que tinham televisão e convidavam os vizinhos para assistirem o programa do Cirquinho do Arrelia. Então você vê, naquela época, aproximando as pessoas, né? A criançada da rua ia. Então, o meu avô, ele teve sempre essa visão, né? De ir para a TV, depois ele... atuou em 12 filmes no cinema brasileiro, chegou a contracenar com a Eva Vilma num filme, Zé Trindade, ele chegou a contracenar com Paulo Outram, Paulo Goulart e grandes outros artistas, né? Por exemplo, tem um filme que ele participou, ele era o taberneiro, no Pluft Fantasminha. Hoje em dia, não sei quem colocou na internet, mas quem gosta de ver filme infantil, tem esse filme. O meu avô era o taberneiro, trilha sonora todinha do Tom Jobim. Olha que maravilha. Como é que chama? Bom, enfim, eu estou tentando lembrar o elenco, mas enfim, um filme maravilhoso para crianças e para a família toda, né? E esse filme chegou inclusive a ganhar o Festival de Cinema da Califórnia na época, então foi uma coisa fantástica, né? Agora, o meu avô, ele era muito versátil, assim, né? Como o Pedro também gosta de criar muito como artista, o meu avô, por exemplo, ele gostava de fazer shows em cassinos, não só teatro, circo, TV, rádio. Ele gostava de fazer filme no cinema, escrevia peças teatrais. E aí o que acontece? Ele chegou, por exemplo, pouca gente sabe, ele chegou a ficar 6 meses em Las Vegas fazendo show sem saber falar inglês. Ele só usava a linguagem do palhaço, e aí o palhaço pode usar o gramelô, né, que é a blablação, usa uma fala parecida com a língua, né, do local, e na verdade usa muito da pantomima, gestual, exatamente. Então ele conseguiu ir para cassinos, Cassino da Urca, ele também se apresentava. Foi muito bacana, assim. Para ele, eu acredito que ele viu como oportunidades, tudo que ia aparecendo ele agarrava, né? Eu acho que eu falei até demais, né? Carlos, você falou que para ter o herdeiro palhaço, ele testou os filhos para saber quem seria. Quais são as qualidades para ser um palhaço? Então, eu acho assim, ó, por exemplo, da minha forma de ver, respeito opiniões diferentes, até porque o palhaço está dentro de cada um de nós. Então, às vezes o que eu acho, outra pessoa pode pensar totalmente diferente, assim como acontece na arte do palhaço, muitas outras curiosidades, tem paradigmas que os palhaços brasileiros quebraram, que depois eu vou falar aqui. Quais paradigmas? Por exemplo, o palhaço europeu, né? O meu bisavô, ele era palhaço europeu.
E aí o que acontece? Eles tinham aquele negócio do clown da Europa, do teatro. Eles acreditavam, por exemplo, um paradigma que até hoje, muitos palhaços me falam, não, mas não pode fazer isso. Tal. É tirar o nariz na frente do público. Né? Ou tirar a maquiagem na frente do público porque acham que tira o encanto, né? A magia. E aí o que acontece é o seguinte, é o que eu falei, não está errado esse ponto de vista, mas eu prefiro abraçar o ponto de vista que o que é nosso, né? Os palhaços brasileiros, eles acabaram quebrando esse paradigma. Por quê? Porque o meu avô, a Relia, o Picolino, que era primo de primeiro grau do meu avô, que criou a primeira escola de circo do Brasil e deu aula para muitos artistas, eles faziam questão, o Piolim, que foi o rei dos palhaços, eles faziam questão de tirar a maquiagem na frente do público ou se maquiar na frente dos repórteres, da imprensa e tal, e do público, para mostrar, isso daí meu avô me contou, porque uma vez eu perguntei para ele e falei, mas por que vocês tiravam a maquiagem na frente do público? Ele falou, olha, para mostrar para as crianças que atrás dessa maquiagem de palhaço tem um ser humano. Então, para eles verem um ser humano atrás e não terem medo. Né? Então, esse é um dos paradigmas que eles quebraram. O palhaço brasileiro de circo, eles vieram quebrando vários paradigmas. Outro paradigma, por exemplo, que poucos palhaços hoje em dia que estudam a arte do palhaço ouvem falar disso, por exemplo, tem o palhaço branco, né, que é o palhaço que tradicionalmente ele tinha o rosto todo pintado de branco, aquele chapéu em formato de cone, né? Aquela roupa, geralmente lá no início, estou falando, era uma roupa bonita, cheia de lantejoulas, cheia de detalhes, né? Um cetim ou uma seda. Inclusive, a primeira dupla do meu avô foi o irmão dele, que era o palhaço Henrique. E ele era um palhaço branco que se vestia assim da forma clássica e tal, rosto branco, um excelente palhaço. E o que acontece? Aqui no Brasil acabou tendo um hibridismo. Por quê? Porque grandes palhaços acabavam tendo uma mescla de um pouco de característica do palhaço branco, um pouco de característica do palhaço Augusto. Não todos, não vou generalizar. Tinha alguns que eram a característica típica do branco, típica do Augusto. Esqueci de falar, o branco, ele é aquele palhaço que o pessoal chama popularmente de escada, né? Uhum. É o palhaço que ele é mais intelectual, né? Ele é metido a querer saber tudo, dá bronca, vive dando bronca no Augusto, né? Por isso que é escada, porque aí dá a deixa pro Augusto fazer a graça. E tô falando resumidamente. E o Augusto, por sua vez, ele é aquele inadequado, inapropriado, né? E ele acha graça em tudo que ele tem de defeito. E isso que faz o quê? O público se encantar com o Augusto. O Augusto, ele tem aquela característica do nariz vermelho, maquiagem exagerada, muitas vezes tem... Da onde vem o nariz vermelho do palhaço? Sim. Tem teorias também, é isso que eu falei. As artes que estudam o palhaço, cada um vem com uma teoria, porque estuda, vai, por exemplo, na Itália. Então, palhaço vem do italiano pagliatti, né, que vem da palha, do colchão de palha. E aí o que acontece? Essa é uma das teses, né, de que teria surgido porque aquela roupa listrada ou xadrez, geralmente na época era mais listrada, era do tecido do colchão. Uhum. E aí, para amortecer as quedas que eles faziam, as cascatas, que chamam as quedas que os palhaços fazem, eles colocavam palha por dentro da roupa, né? Então eles ficavam acolchoando com palha. Então, daí que teria vindo o pagliatti, o palhaço, né? Uhum. Outra teoria seria a origem do nome clown, que teria vindo de uma linguagem mais primitiva, né, lá da Europa, se não me falha a memória do inglês, mas mais primitivo, né, não o inglês que existe hoje, uma palavra parecida com Claude,
né? E seria aquele sujeito que enche a cara e aí ele fica com o rosto todo corado porque bebeu e ele cai, bate o nariz e fica aquele narigão vermelho. Então, tem várias teorias da onde né, teria surgido. Tem, por exemplo, um estudo também de que a origem teria vindo na época da Renascença, né? Do Renascimento, aliás, na Europa, na Itália, né? Da Commedia dell'arte. Por exemplo, tem os Zani, que são os serviçais, né, na Commedia dell'arte. E aí o Zani teria o Brighella, né, e o Arlecchino. O Brighella, ele seria o branco. Por quê? Porque o Brighella, ele é aquele cara que ele já veio de uma cidade maior, ele já tem uma experiência já é mais vivido. Então ele geralmente, por exemplo, na Commedia dell'arte, o Brighella, que é Zani, um serviçal, o patrão chega ali, o dottore, por exemplo, e dá bronca nele, ele sempre tem um paninho ou próximo ou na mão dele. Porque aí ele sempre, o que você está fazendo? Eu tô limpando aqui, eu tô... entendeu? E aí ele é todo espertalhão. E o Arlecchino, ele é um Zani também, um serviçal. Inclusive aquela roupa de losangos que as pessoas conhecem do Arlequim, viria do quê? De retalhos. Ele teria uma roupa mais simples, de retalhos, né? Então por isso que ficam aqueles losangos coloridos, retalhos de vários tecidos. E ele aí sim, ele é o ingênuo, né? E aí o que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Brighella chega o doutor e fala, hoje eu quero comer leitão assado. E aí eles estão na cozinha da mansão lá e aí o Brighella, ele fala, vocês sabem preparar leitão? O Brighella, é lógico. Aí o outro que é ingênuo, tolo, o Arlecchino, não sei, é lógico que sabe. É um excelente chefe de cozinha. Você vai ver, vai surpreender, maravilhoso. Não, mas ele vai dando uns empurrões no cara e vai levando. Então o que acontece? Essa é outra teoria de origem dos palhaços, né? Teria vindo da Commedia dell'arte. E tem algumas outras teorias, né? Carlos, muito antigamente existiam os palhaços melancólicos, tristes, né? Sim, tem. Depois que tem palhaço, sim. Conta um pouquinho. Sim, eu vou falar, por exemplo, temos alguns exemplos, que não é muito comum aqui no Brasil, os palhaços Trump, né, que seriam, é comum o que mais marcou seria o Chaplin, né, que o vagabundo, né, então ele vem realmente melancólico, tem alguns quadros, né, estou falando não de pintura de quadro, mas de filmes, estou falando para a plateia entender, né, porque senão a gente fala quadro, em que ele realmente tá com aquela criança do lado e ele é todo coitado. O Chaplin tinha uma frase que ele falava que ele o palhaço usa brincadeiras para trabalhar a verdade. Exatamente. É verdade. É verdade. Mas isso é do humor, né? Exatamente. É que no palhaço, Perfeito. como ele tá muito próximo à criança, a gente não imagina que ele vai usar a verdade, mas como usa a verdade? Dá um exemplo. Então, o palhaço, ele vai usar a verdade falando na linguagem do mundo da criança, porque o palhaço ele vive no mundo da criança. Sim. Né? Aí eu vou fazer uma parte para o público que está assistindo entender uma por coisa. favor. Tem muita gente que vem para mim e fala assim, eu também sou, porque eu aprendi com o meu avô. Além de eu me apresentar em espetáculos, shows, teatro e tal, eu faço também aquela parte do palhaço humanizador. Eu visito hospital, asilo, instituição. E participo de shows filantrópicos e tal. E aí o que acontece? Tem pessoa que vem me falar, eu também sou bufão. O bufão, ele é aquele palhaço ácido, né? Ele não é o palhaço, na verdade. Ele é não aquele palhaço o Augusto e o Branco. Ele é um palhaço que ele não faz rir dele. Ele faz rir de alguém da plateia, né? Todo mundo ri e é ácido, né? Chega ali... Então só quis dar essa parte para as pessoas entenderem. Faz bullying, não? Seria... seria mais ou menos isso. Que isso veio do Bobo da Corte, né? É verdade. Na Idade Média, né? O Bobo da Corte, ele tinha um aval do rei ou do imperador. Para brincar com todo mundo. Com todo mundo, menos o rei, né? Então o que acontece? Os desafetos do rei, o rei fazia as festas e passava antes pro Bobo, falava, olha, aquele conde, aquele barão,
ele tá me incomodando, mas eu fiquei sabendo, ele dava as dicas, né? Fiquei sabendo que ele anda roubando, fiquei sabendo que ele trai a esposa. Tá. Bom, e aí o bobo criava aquelas piadas ácidas, né? Na frente de todo mundo, né? Para deixar ou aquele general ou aquele membro do clero numa situação bem delicada e tal. Né? Inclusive tiveram bobos da corte que eram espiões de reis, né? Teve rei na Inglaterra que tinha bobo da corte que era confidente, porque ele emprestava, era um status ter bobo da corte. Então, um rei ou um imperador, ele tinha, às vezes, tinha rei da Inglaterra que tinha 3, 4 bobos da corte. Olha isso. Então, o que acontece? Era um status, né? Porque você tinha um artista ali para você, para poder apresentar nas festas, naqueles eventos. E aí, tinha rei que aproveitava para quê? Para emprestar para outro nobre. Ele falou, não, mas pode levar para sua festa. Tá? Na verdade, aquele bobo não tinha nada. Ele, às vezes... ver o que estava acontecendo naquele condado, né, em outro reino, e ficava emprestado, mas na verdade ele ia lá buscar informações para o rei, né? Mas voltando para a questão de falar a verdade, o palhaço ele vai usar para falar a verdade com a criança, procurando amenizar, né? Eu vou dar exemplo assim. Tem criança que tem medo de palhaço, né? Sim, tem um nome isso, né? Eu acho que é Coutrofobia. Coutrofobia. Isso, é. E aí, por exemplo, o palhaço ele pode usar uma linguagem, por exemplo, uma vez aconteceu comigo. Não precisa ser uma linguagem de conversa, né? Pode ser gestual ou lúdica para a criança entrar naquela compreensão e ver que não tem... Por exemplo, não tem por que ter medo. Uma vez eu fui fazer uma visita num colégio, a convite, e aí as crianças iam falar sobre o tema de trabalho voluntário. E aí, como eu faço, além de espetáculo, faço também o trabalho humanizador, que meu avô fazia isso, né? O meu avô foi, no Brasil, acho que foi um dos primeiros palhaços que começou na década de 40, 50, 60, 70, ele visitava hospitais, ele visitava, só que sozinho, não era esse conceito dos Doutores da Alegria ou do Pat Adams, né? Mas não ele já era um Doutor da Alegria antes de existir os Doutores da Alegria. Exatamente, ele saía às vezes da Record, do programa e já ia visitar alguma instituição, alguma mãe que ligava para a produção, porque era ao vivo, e já dava o telefone, endereço e tudo, e falava, olha, será que ele pode vir aqui na minha casa, minha filha está acamada e tal, e aí a produção passava, ele fazia questão de pegar o motorista dele e ia de arrelia do jeito que ele estava até a casa da criança, não cobrava nada e tal. Então o que acontece? Dessa vez aí tinha um menino que ele tinha medo de palhaço e me avisaram, porque sempre me avisam, né? Eu peço para... Olha, eu chego num evento e falo, olha, tem alguma criança que tem algum problema com o palhaço, tem medo e tal, até porque para eu não ir chegando na criança e piorar a situação, né? Então aí falaram, aquele menino ali, ele tem medo e tal. Eu falei, tudo bem. Aí eu comecei a brincar com as outras crianças, né? Só dei um tchauzinho para ele, mas eu vi que ele ficou quieto, olhando assim, né? E tudo bem, eu falei, não vou me aproximar. Ele não correspondeu, vou deixar ele observando aqui e tal. Dentro da vontade dele, se ele quiser vir, tô aqui para brincar com ele. E comecei, né, porque depois eles iriam se apresentar e depois eu iria falar sobre o trabalho voluntário, para conscientizar o pessoal que iria lá no evento. E aí eu peguei e fui brincando com uma criança, com outra tal, ele foi chegando mais perto, sentou um pouquinho mais perto, sentou mais um pouquinho mais perto. Você vê que a criança, ela vai... Então essa linguagem, na verdade, seria a corporal, né, assim, você vai brincando e tal. E aí você vai passando aquela verdade de que não precisa ter medo. Então, por exemplo, quando ele foi chegando, sentou perto, mas bem pertinho, assim, as outras crianças brincando comigo e eu fazendo as brincadeiras e tal. Aí chegou o momento das crianças cada uma falava uma frase, alguma coisinha e tal, né? E aí chegou a vez dele. Eu não me lembro o nome dele, mas eu vou colocar um nome aqui, vai, por exemplo, Danilo. E aí chegou o momento dele, eu vi que ele pegou, levantou, e aí eu cheguei perto dele, ele ficou me olhando, eu falei, você... Ele estava mais, eu acho que ele estava mais com medo de falar do que do palhaço. Ele tinha duas encrencas ali, o palhaço e falar. Né? Porque ele já estava ali meio que aceitando, porque ele foi se aproximando gradualmente, né, gradativamente. E quando ele foi chegar para falar, ele parou, olhou assim, aí eu peguei, me aproximei e falei... Senhoras e senhores, hoje o grande Danilo
vai ensinar vocês sobre o trabalho voluntário. Uma salva de palmas, todo mundo aplaudiu ele. Ele abriu aquele sorriso assim. E o que foi interessante é que aí ele falou tal, e saiu e foi lá com a turminha. Quando acabou o evento, a mãe dele veio falar comigo e falou, você pode tirar uma foto comigo e com ele? Porque ele está pedindo. Ou seja, aquele medo... Você quebrou. Quebrou. Então eu acho que o palhaço ele pode usar essa linguagem, né, para mostrar algumas verdades para a criança. Como, por exemplo, essa que eu mostrei para ele, que não teria motivo para ele ter medo, mas eu respeitei. Tem que sempre ter respeito. Por exemplo, quando eu vou visitar quarto em hospital, né, tá o paciente ali, eu dou aquela batidinha na porta, abro uma frestinha, se a pessoa não correspondeu, eu procuro, oi, tô aqui, vou falando com uma vozinha de palhaço, se a pessoa não falar nada, deve estar dormindo. Se a pessoa falar, olha, não quero visita, também respeito, vou pro próximo quarto. Agora, se a pessoa pegar e falar, pode entrar, palhaço, tal, aí começa a folia. Carlos, você é de profissão advogado. Isso, também. Assim como o teu pai também. Meu pai também. Meu avô se formou também em Direito no Largo São Francisco, na década de 30. E você leva a história do teu avô à frente num país que não tem memória, num país que não preserva os seus ídolos, que não lembra da sua própria história. E quando eu falo que leva à frente, é exatamente isso que você está fazendo aqui hoje com a gente, de continuar. Como é pegar essa bagagem para manter o Arrelia vivo, sabendo que é um país tão ingrato com os seus grandes ídolos? Então, o que eu procuro fazer, não só com relação aos palhaços da minha família, né? Eu procuro fazer muita palestra, então eu já fiz palestra no Rotary Club, em outros lugares que me chamam para fazer palestra, para divulgar. Porque tem pessoas que já estão na fase adulta de 20 e poucos anos e não tiveram acesso a essa memória cultural brasileira, essa parte da memória cultural, por exemplo, do circo, né? Então, às vezes por falta de estímulo da família, enfim, pode ter vários fatores, mas eu procuro, não só com palestras, fazendo mesmo shows, espetáculos, né? O próprio trabalho humanizador, que é voluntário, também eu vou atingindo desde o hospital público até o hospital particular, visito asilo, visito instituições com crianças, e aquilo ali eu gosto de fazer presente para as crianças isso. E quando eu falo muito, eu também ministro curso para palhaços. Então, por exemplo, eu faço questão de ministrar uma parte do curso, a parte histórica, porque eu acho que não tem como uma pessoa que está começando a aprender essa arte, como qualquer outra arte, ou qualquer outra profissão, a pessoa não saber de onde veio aquilo, porque senão ele não vai saber, como dizem, para onde ele vai, né? Ele até serve de inspiração, né, para a pessoa, né, para saber quais características que ela tem, se identificar ou não com os exemplos que tem. Então, por exemplo, o meu avô, eu faço questão de falar muito do Benjamin de Oliveira. Benjamin de Oliveira, ele foi filho de escrava, né? Então, 1880, alguma coisa assim, se não me falar a memória, ele saiu da fazenda que ele estava, se não me falar a memória, foi por aí e ele foi para um circo. Só que ele tinha um talento assim fantástico e ele se tornou um grande palhaço, né? Meu avô era fã dele. Meu avô falava assim, toda vez que alguém perguntava se ele tinha um ídolo, ele falava que ele tinha o pai dele, porque era o mestre dele da arte do palhaço, que ensinou tudo que ele sabia, e o Benjamin de Oliveira, porque o Benjamin de Oliveira era bem mais velho que o meu avô. E vou falar rapidamente uma curiosidade. O Benjamin de Oliveira, ele foi um palhaço, já falando da cultura brasileira, da memória, ele, além dele, para as pessoas entenderem, né, naquele contexto, o que ele deve ter enfrentado, porque ele foi filho de escrava, né? Imagina as barreiras que ele encontrou, mas ele era tão brilhante que ele conseguiu derrubar todas essas barreiras. Ele escrevia peças de circo-teatro, cantava, tocava instrumentos musicais, tocava 10 instrumentos musicais. Uau. E ele fazia tanto o Palhaço Branco quanto o Augusto, era ator de teatro e dançava, cantava, era fantástico. E meu avô adorava, quando o circo da minha família, ainda quando era itinerante, ia para o Rio, ia para Minas, ia para o Norte, para o Nordeste, ia para o Sul. Então quando ia para Minas, porque o Benjamin de Oliveira ele era de Minas, o meu avô teve a oportunidade de ver algumas vezes, quando meu avô era criança, ver o Benjamin de Oliveira se apresentando. E meu avô ele ficou assim encantado com o Benjamin de Oliveira, né? E
ele fazia questão de frisar para manter essa memória, né? E aí a felicidade do meu avô é que depois, na década de... Eu não lembro se de 20 ou 30, acho que foi na década de 30. Desculpa não lembrar a data, que é tanta data, mas eles foram para Belo Horizonte com o circo da minha família e chegando lá, eles deram azar. Aquela época as estradas eram de terra e viram um lamaçal. Foram 18 dias de chuva, direto. Circo vazio, prejuízo total. Só que antes de acontecer esse prejuízo total, eles tentaram, lógico, né, reverter a situação. Então o secretário do circo, porque os circos maiores tinham secretários e tal, e o secretário ia se adiantando, ia procurando lugares para sediar o circo, para poder, né, escolher a cidade mais adequada, que tinha um público que tinha mais poder aquisitivo, porque tudo isso depende, né, a pessoa vive disso. E aí ele ficou sabendo, através do secretário do circo Benjamin de Oliveira, que eles também estavam no prejuízo, porque ele também estava lá em Minas e estava aquela tempestade para todo mundo, né? A chuva não estava perdoando ninguém. E aí, só que o circo dele era gigantesco, do Benjamin de Oliveira. Da minha família era grande, o dele era gigantesco. Era um circo-teatro, chamava Circo-Teatro Benjamin de Oliveira. E ele escrevia dezenas e dezenas e apresentava de dramas. E aí eles uniram forças, a minha família se uniu para fazer aquela temporada com o circo do Benjamin de Oliveira, e meu avô teve a oportunidade de trabalhar junto com o ídolo dele, né, um dos ídolos dele, e aí o Benjamin de Oliveira ficou amigo do meu avô, com o tempo aí ficaram amigos, porque o circo tem muito disso, parece uma grande família, né? E aí o Picolino, que era primo do meu avô, meu primo, eu cheguei a conversar com ele também, contando de passagens, de que se encontrava o meu avô, o Benjamin de Oliveira, que já estava mais velho, o Picolino, enfim, eu dei essa volta para contar para o público uma coisa que pouco se fala, que é o Benjamin de Oliveira, né? E eu procuro falar tudo isso, né? Como você perguntou, o que eu faço, né, para manter isso, eu procuro falar principalmente de palhaços brasileiros, porque tem muita gente, eu conto a origem do circo, conto essas correntes de estudo, né, essas linhas que falam teorias de onde teria surgido o palhaço, tudo tal, estou falando resumidamente, mas eu faço questão de frisar bastante os grandes palhaços brasileiros, porque o nosso país carece disso, né? Ele precisa de preservação da nossa cultura, da nossa memória cultural, né? Então eu não vou, não desmerecendo, mas não vou dar ênfase para os palhaços do exterior, porque lá eles já fazem esse trabalho, né? Estados Unidos fazem muito bem esse trabalho, tem museus de palhaços, e aqui no Brasil a gente tem um museu excelente que é o Centro de Memória do Circo, trabalho de excelente qualidade, ali na Galeria Olido e tal, eles preservam muito a memória, Verônica Tamaoki, fantástica. Mas é importante isso, essa preservação. Agora, Carlos, o circo mudou muito de uns tempos para cá, né? Porque sempre foi uma arte popular, itinerante. E aí, com o advento das novas tecnologias, as pessoas, essa pujança, as pessoas não têm mais tempo para nada. O que mudou do circo de lá para cá? Porque mudou muita coisa no circo, por exemplo, os animais e tudo mais, mas o palhaço continua lá. Então, verdade. O que mudou no circo de lá para cá e como vocês se situam hoje? Olha, o que acontece é assim, a minha família, ela saiu do circo no final dos anos... Quando foi chegando perto de 1960, a minha família saiu do circo, definitivamente, né? Primeiro teve incêndio e tal, acharam que iam parar com o circo, só que eles tiveram a sorte na época na Câmara dos Vereadores aprovaram um projeto lá de incentivo cultural, ajudaram eles a comprarem novamente os equipamentos, lona e tudo mais, enfim. Porque tiveram palhaços que tiveram a infelicidade de não ter um apoio. Por exemplo, o próprio rei dos palhaços, o Piolim, quando ele faleceu, ele já estava com muita idade, ele tinha uma condição financeira bem delicada, né? Porque depois que o circo dele pegou fogo, não conseguiu mais ter um apoio para se reerguer, né? Agora, o circo, naquela época ali, quando a minha família estava, porque a minha família ficou 150 anos no circo, desde quando eles foram embora do condado, eles foram desde daquele circo
bem tradicional mesmo, né? Que tinha mulher barbada, tinham muitos anões. Meu avô falava, até ele brincava, que ele nasceu no circo, ele falava, você imagina a mulher barbada para um lado, os anões correndo para o outro. Ele falava brincando para ter uma ideia, né? Daquele contexto, que a pessoa nascia dentro de casa, ou no caso dele, dentro do circo, né? E aí depois eles foram acompanhando o que eles viam na época, né? Meu avô, ele gostava, por exemplo, quando ele foi para a TV, ele teve a oportunidade de começar a ganhar bem. Porque até então ele tinha uma vida, mas não era uma vida que permitisse ele viajar para o exterior. O máximo de exterior que ele podia era a América do Sul, mas estou falando assim, viagens mais distantes para a Europa, Estados Unidos, e ele visitava muitos circos. Ele gostava, fazia questão de visitar bibliotecas e circos para trazer novidades aqui para o Brasil. E ele trazia artistas também, né? Por exemplo, depois que ele já estava na TV, ele trouxe um grupo com 50 anões, fizeram uma cidade itinerante, era um circo itinerante que era separado do circo que eles tinham. Esse circo, enquanto o circo estava aqui em São Paulo, por exemplo, o circo itinerante ia para o Sul, ia para Londrina, e tinham uns 50 anões, e era uma vila que meu avô chamava de Liliputiana. Então eles tinha uma mini delegacia com o mini carcereiro, o mini bandido, o mini delegado. Então aí faziam as esquetes, tal, tudo ali, o público vendo, podia visitar a vila, tinha o mini médico, eram 50 anões, para ter uma ideia, era um número grande de anões, né? E por infelicidade, uma infeliz coincidência, inclusive, quando pegou fogo no circo da minha família, no mesmo dia um vendaval lá em Londrina destruiu toda a cidade de Liliputiana. Gente. Foi no mesmo dia, foi uma coisa assim impressionante, né? Mas eles procuravam sempre trazer essas novidades, né? E hoje em dia eu acho que o circo ele tem realmente que mudar, tem que se adaptar, acompanhar, porque o circo nunca vai acabar. Existe desde o Império Romano o circo, né? E foi se adaptando. Existe até discussão se teria surgido primeiro na China ou no Império Romano, mas enfim, sendo lá antigamente na China ou no Império Romano, de qualquer forma ele é milenar, né? Então é uma arte milenar que ela vai ter que ir se adaptando, mas nunca vai acabar. E aquela questão do palhaço, realmente eu vejo como ele um dos ímãs, né, o chamariz do circo. Porque todo mundo gosta do palhaço, né? Seja o palhaço que é aquele que se faz de coitado, porque é mais comum nos Estados Unidos, né, e aí tem teorias e teorias. Lá tem o palhaço Trump que eu estava falando, e tem a Ladybug, a versão feminina, a palhaça que anda ou com um saco de lixo, ou com um carrinho de mercado cheio de cacareco e tal, e sempre com aquela maquiagem que parece que o rosto está cheio de fuligem, né? E aí eles, tem momentos que eles são malandros, né? Por exemplo, tem filme do Charlie Chaplin que ele abocanha o lanche da criança que está no colo do pai, né, quando o pai não vê. Então, e aí fica aquela coisa, às vezes tem filme que ele é um coitado, tem vezes que ele... E aí tem público para tudo, né? O humor tem público para todos, né? Mas que eu acho que sempre vai existir o circo e o palhaço também, né? O que vai ter é inovações sempre, não tem como não adaptar. Outro dia eu até estava falando, eu vejo me perguntaram se a inteligência artificial, o que poderia, né, ser feito no circo e tal. Eu falei, olha, a meu ver, eu acho que muita coisa. Por exemplo, assim como acabaram os animais, eu falei, as pessoas poderiam usar para projetar imagens holográficas com a inteligência artificial e apresentar espetáculos não de animais verdadeiros, mas replicando o que era apresentado, mas com animais que são virtuais, né? Então as pessoas pelo menos poderiam, as novas gerações, verem os espetáculos que tinham, aquela parte do espetáculo, né? Então aí o que evitaria é o problema de alguns que maltratavam, porque aí é um animal virtual. Então eu acho que o circo ele pode, por isso é um exemplo, né? Mas ele pode sempre ir se adaptando, se inovando e inovando, e eu acho que é por isso que ele nunca vai morrer, né? Carlos, durante vários momentos aqui na nossa entrevista, você falou a minha família, a família do circo, tal, que o circo é uma grande família. Isso, exatamente. Como são esses valores familiares, cara? Eu queria entender um pouco mais disso. Olha, o que acontecia muito, era comum, também eu vou ter que dar exemplo, assim. Por exemplo, como eram muitos circos e as pessoas acabavam
uma casava com um membro de outra família circense. Isso gerava uma sensação de uma grande família, né? Por exemplo, o Piccolino, primo do meu avô, que eles até falavam que eles eram primos de carne, não de sangue, né? E aquela coisa de italiano, que é sangue quente e tal. Ele, por exemplo, era casado, a esposa dele, a Anitta, ela era da família, se não me falha a memória, Garcia, Circo Garcia. Uhum. Peço desculpa para as minhas primas se eu me confundi o circo. E ele era do Circo Nerino, o Piccolino. Ele é um circo que foi famoso e tal, o pai dele foi Piccolino também. E o que acontece? O meu avô, por exemplo, era do Circo Seyssel, era primo do Piccolino, que era do Circo Nerino, que era casado com a Ronita, que era do Circo Garcia. O Dedé era primo do Pimentinha, que era do Circo Seyssel, só que o Dedé era de outro circo, a mãe dele era contorcionista. Então, o que acontece, por exemplo, tinham outros palhaços da minha família também, tinha o Gibe, era primo de primeiro grau do meu avô, então, o Gibe que fazia o Papai Papudo no Bozo e fazia as pegadinhas, excelente pessoa. Então, tinham vários outros, né? O filho do Pimentinha chegou a ser um dos palhaços Bozo, tinham muitos palhaços. E isso acabava gerando essa forma de viver como uma grande família. Meu avô, ele falava que eles se tratavam como uma grande família, né? Tinha o respeito, o carinho entre todos. Não tinha aquele negócio do... não, eu sou o dono do circo, eu sou o diretor artístico, eu fico pra cá, tinha essa hierarquia, vocês pra lá. Tinha na hora do trabalho, sim, mas assim, na convivência, pelo que o meu avô me passava, era tudo uma grande família nesse sentido de se querer bem, um apoiar o outro, quando um não pode, o palhaço principalmente era o que substituía. Então assim, tinha... todas as queridas, por exemplo, no circo da minha família, o meu bisavô, desde o pai dele, que era professor da Sorbonne, ele também fez faculdade, meu bisavô. Então eles davam muita ênfase, os circos europeus, ao estudo. E até chegar ao ensino superior, né? E aí eles faziam questão de que todas as crianças do circo da minha família, que eram de outras famílias, porque tinha uma família que, por exemplo, era de trapezistas, outra família, lá tinha a família russa, família japonesa, de vários povos, era comum isso, né, nos circos. Só que todas as crianças tinham que estudar. Então, se fosse fazer uma temporada grande, porque o circo da minha família, antes de se estabelecer e ficar, por exemplo, 10 anos no Lago da Pólvora, eles já estavam querendo fazer isso. Então eles faziam temporadas, por exemplo, em Campinas. Quando eles iam fazer temporada, era 1 ano de temporada. Então eles ficavam lá 1 ano e aí eles iam ver um colégio para colocar a criançada toda para estudar. E quando eles não conseguiam fazer uma temporada longa, eles levavam professores e professoras com o circo, para a criançada não perder os estudos e tal. Então esse conceito de família nesse sentido, né, do querer bem, todo mundo querer dar a mão e querer um ajudar o outro, uma comunidade, mesmo. Exatamente. Né? Eu acredito que muita coisa não tenha se perdido nos dias de hoje, porque o circo ele tem muitas tradições, né? O circo ele tem muito da tradição oral. Por exemplo, muita coisa que eu sei foi porque o meu trisavô passou pro meu bisavô, do meu bisavô passou para o meu avô, do meu avô ele passou para o meu pai, para mim. Então o circo ele tem muito da tradição oral. As últimas gerações é que começaram a escrever livros. Por quê? Porque antes ficava só na tradição oral, e se alguém morresse no meio do caminho e não passasse para outro, se perdia alguma parte da história, né? E você tem um livro. Tenho. O Arrelianista, que eu até homenageei o Pedro, né, que ele é brilhante, ele é a vida com a arte deles no teatro. Que, aliás, quando eu vou ver uma peça do Pedro, peça da vida, ou dos dois juntos, ou só o Pedro ou só a vida, enfim, eu não consigo ver uma só vez. Eu vejo várias vezes porque eles são brilhantes, né? Não é porque somos amigos, é porque vocês conseguem tirar o melhor da gente, que é a alegria. A gente esquece os problemas do dia a dia, vocês conseguem contagiar a gente realmente com alegria. A gente sai leve do lugar. Então é por isso que eu fiz questão de registrar isso no livro, né? Porque eu acho que o que é bom tem que ser reconhecido. Né? Eu acho que hoje em dia dão valor para muita coisa que não tem valor, e aí por isso que eu acho que nos livros e quando a gente está numa entrevista ou em qualquer momento que possa ser registrado, tem que registrar
o bom artista, o bom repórter, para que isso cria um bom gosto nessas novas gerações, né? Um gosto musical, um gosto artístico, um gosto para ver notícias de credibilidade, notícias boas. Eu acho que isso é importante, né? Por isso que eu fiz questão de homenagear, porque na verdade foi só falar o que é fato, né? Na verdade eu fiz questão de colocar. Ali a gente já está... A gente já tá... se você quiser já ir começando assim... Maravilha! Para as pessoas também acompanharem enquanto Maravilha. eu respondo, é muito legal. Por que as pessoas chamam de palhaço as pessoas que erram? Olha, Que não deveria, né? Porque vocês É transformam a tristeza em alegria. Sim, sim. O meu avô, ele ficava bem chateado. Ele não ficava bravo, mas ele ficava bem chateado quando alguém falava para outra pessoa, ô, seu palhaço, que palhaçada, tal. Ele ficava chateado, né? Só que meu avô, ele era muito, assim, controlado, muito educado e tal. Ele só falava, poxa, para que a pessoa fala assim e tal? Porque era a profissão dele, que ele tinha de carinho, eu também tenho essa profissão. Agora, eu acredito que as pessoas, elas acabaram acostumando a falar, sob o meu ponto de vista, chamar o outro de palhaço e tal. Por quê? Porque o palhaço, dentro do circo, a gente vê os outros artistas, eles desafiam, né, as leis da natureza, né? Os outros artistas lá, o trapezista, ele desafia a gravidade, ele dá os mortais dele. Lógico. O aramista também, ele desafia, né, um risco, né? Ele está lá em cima daquele arame. O domador, antigamente, quando tinha, desafiava as feras. E o palhaço, que ele fazia? Ele caía. Ele mostrava os defeitos dele, a inocência dele, fazendo as atrapalhadas dele. E o que acontece é que a pessoa, ela se vê no palhaço, porque o palhaço, ele reconhece a fragilidade dele, a fragilidade humana que existe nele, né? Os defeitos, ele acha graça dos defeitos dele. Então, por exemplo, se estourar o botão na camisa e sair um barrigão assim, ele olha e ainda brinca com a barriga dele, né? Ele não tem aquela armadura que o ser humano cria, né? Preocupado com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. E aí, eu acho que por ter essa questão do cair, ser atrapalhado, inadequado, muitas pessoas acabaram não compreendendo ou usando para falar para o outro, querer chamar de atrapalhado, inadequado, em qualquer sentido, ou até no sentido de crítica para pessoas que estão representando em cargos importantes, né? Então a pessoa às vezes faz coisa errada ou até com maldade, e aí a pessoa acabou virando um hábito, né? Acabou ficando meio que cultural, né? Não só no Brasil, tem outros povos que usam esse termo para ofender, mas acaba também ofendendo a classe, né, dos palhaços, Sim, né? Porque a pessoa acaba comparando o palhaço com pessoas que às vezes fizeram coisas terríveis para uma sociedade, né? Talvez seja uma forma de dizer que a pessoa não é séria. Também pode ser por aí. Também tem essa não forma, seu pode ser por palhaço, aí. também, é verdade, bem lembrado. E o que faz um palhaço chorar? Olha, o palhaço, se não for o palhaço que eu falei, o Trump, ou a Ladybug, né, que ele tem aquela licença poética de chorar ali, chorar mesmo, tô falando assim, não chorar de verdade, mas naquele sketch ou naquele filme, enfim. Tem o palhaço que ele chora para fazer graça, que ele usa aqueles guichos de choro, mas aí é para palhaçada. Agora, o palhaço mesmo, ele chora por dentro, né? Quando ele, o ser humano que está dentro dele, quer chorar, ele chora por dentro. Eu vejo o exemplo do meu avô, o dia que ele estava se apresentando fora, o circo da minha família não estava em temporada, e o tio dele, que era o Roberto Fernandes, tinha um circo que se apresentava, um circo argentino, e o meu avô estava com os irmãos, tinham anunciado que o Arrelia ia se apresentar, circo lotado, e aí o meu avô recebeu a notícia da mãe dele, a minha bisavó, que estava muito doente, ela faleceu. E aí o público estava ali, circo lotado, e ele foi lá e ele falou, ele estava em frangalhos por dentro, ele estava chorando por dentro, que eu falei, e aí ele pode chorar por dentro, mas não na frente do público, né? Ele entrou porque ele foi ali para levar alegria, né? Então o palhaço, quando ele falou, quando ele se maquiou, é como se fosse um ritual, né? Incorpora aquele a ser encantado que é o palhaço, e aí ele levou alegria para o público. Depois é lógico, ele saiu e chorou e foi pro velório da minha bisavó. Mas
ele foi um exemplo que me marcou, né? Ele pegar e fazer isso, eu acho que é o que a grande maioria faz, né? O respeito pela profissão, pelo público, eu acho que é o que mais acontece, né? Eu tô tirando aqui a maquiagem para fazer o que o meu avô fazia, e os outros palhaços, para mostrar o rosto, né? Para mostrar que atrás tem um ser humano, né? E isso daí é um dos paradigmas, né? Que foi quebrado pelos palhaços brasileiros, né? Aquela hora que eu falei do hibridismo, acho que eu não completei, tem os que são realmente só Augusto, tem os que são só para completar ali, que eu acho que eu parei na hora que eu estava falando, e tem os que são só brancos, né? Ou contra Augusto, enfim. Mas tem o palhaço brasileiro, ele tem essas características de inovar, de criar. O brasileiro, no geral, né, tem uma característica. Esse nariz que eu tirei, por exemplo, não é um nariz de látex, que é o que o pessoal usa, ou de plástico. Por quê? Porque o meu avô, ele usava o nariz de massa cênica, então eu faço questão de usar, que é assim que meu avô me ensinou. E muitos palhaços na época dele usavam ou o nariz de massa cênica, ou um nariz de couro, que muita gente não sabe, eles iam num artesão ou o sujeito que fazia o próprio sapato de couro de palhaço, também eles encomendavam o nariz. Isso daí não era barato, mas o que acontece? O palhaço que conseguia ter um pouquinho de condição a mais, ele investia, né? Como qualquer artista acaba investindo para ter um pouco mais de qualidade. O que você usa a arte do palhaço na tua vida cotidiana, Carlos? Olha, na minha vida cotidiana, eu sempre gostei muito. É que o meu avô, eu acho que isso daí já interferiu na minha vida cotidiana desde quando eu era pequeno, porque meu avô ele começou a me ensinar a arte do palhaço. É lógico, no começo de forma lúdica. Então eu sempre gostei muito de conversar, de fazer brincadeira. Por conta disso eu fui suspenso várias vezes no colégio. Não aconselho, não aconselho a criançada a fazer arte na sala de aula. Mas o que acontece? Eu acho que a arte ela desinibe, né? Isso daí foi bom. Eu, por exemplo, eu acho que tem algumas coisas que são muito boas para a minha profissão, por exemplo, da advocacia, que é ser comunicativo, né? E eu acho que a arte do palhaço ajuda muito nisso, ajuda muito a gente a levar também com leveza a vida, porque, por exemplo, tem coisas que acontecem que aborrecem, lógico, a gente pode ficar triste, chateado, mas eu procuro levar com a maior leveza dentro do possível, lógico, tem coisas que não... que a gente fica arrasado mesmo, né? Quando o meu avô faleceu, para mim foi parecia que o mundo tinha acabado naquele dia, quando meu avô faleceu. Mas o que acontece? Eu procuro levar com a maior leveza possível. E o palhaço, ele tem isso. Ele cai, ele levanta, e ele ri do tombo dele. Ele acha engraçado o tombo dele depois. Na hora é lógico, ele pode até ficar triste, ter problemas, né? E o ser humano também, quem não tem problemas, quem não cai, quem não levanta e segue em frente. Então eu acho que a arte do palhaço me ajuda muito nisso. Ela acaba sendo benéfica e até uma certa forma de uma autoterapia. Carlos, o que é ser um gigante para um palhaço? Olha, ser um gigante para o palhaço, eu acho que é realmente ele poder fazer o melhor de si para fazer o outro ficar feliz, para levar a alegria para todas as famílias, ou dentro de um quarto de hospital. Eu acho que isso é ser gigante, você poder levar amor, alegria, né? Eu acho que isso torna o palhaço gigante. E se de tudo que você aprendeu na vida, de tudo que você aprendeu com seu avô, de tudo que a tua trajetória te ensinou até hoje, você pudesse deixar uma única dica para quem está assistindo a gente, que vai ser a sua dica de ouro, qual seria essa dica? Olha, de tudo que eu aprendi nessa vida, nessa trajetória, eu acho que a dica de ouro é a gente procurar se colocar no lugar do próximo.
Eu acho que o palhaço se coloca muito no lugar do próximo, por isso que eu falei, as pessoas se espelham nele, né? Inclusive o palhaço que visita, como eu falei, faz trabalho voluntário. Eu gosto de fazer espetáculos também com finalidade filantrópica, porque às vezes está aquela criançadinha ali de cadeira de roda assistindo, que está sendo ajudada, são os pacientes. E isso daí não me torna um ser humano melhor, mas eu me sinto muito bem podendo me colocar no lugar daquelas pessoas que precisam de carinho, atenção, né? Eu acho que então, além da gente poder, além disso daí tornar o palhaço um gigante, eu acho que isso daí torna o ser humano gigante. Eu acho que o ser humano ele não se torna melhor que ninguém, mas ele se torna um ser humano que ele pode ajudar e pode fazer o bem. E isso daí eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Então é isso, eu até fico emocionado de falar, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas, então aprendi com meu avô e me inspiro muito nele, né? É isso. É isso. Que Carlos, belo programa. que programa maravilhoso. Obrigado por dividir tua história. Eu que Obrigado. agradeço o carinho de vocês. Vocês são fantásticos, vocês são gigantes. Obrigado por obrigada. manter, Com vocês. A honra é a nossa. por manter a história e a memória, né, do Arrelia Obrigado presente. pelo carinho com meu avô, Não com a tem minha uma família. criança que não tenha convivido com um palhaço pelo menos uma vez na vida. Então a academia verdade, é tem mais verdade. que agradecer a tua vida. Muito obrigado, vocês são fantásticos, vocês são gigantes. Obrigado. Obrigada. E olha, Obrigado. você que está assistindo a gente, semana que vem tem mais Academia de Gigantes, mas agora, nesse momento, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e deixa a sua opinião, né, Paula? Super importante. Queremos saber o que você está pensando. Carlos, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, Agora, Elia. para terminar, a gente olha para essa câmera aqui, essa aqui da frente, e dá um tchauzinho pro pessoal que está em casa e semana que vem a gente volta. Até! Até! Tem aí o prêmio Gigantes do Ano, uma noite única a ser realizada em Portugal, onde os maiores nomes das mais diversas áreas dos países de língua portuguesa serão premiados e reconhecidos. E você pode se inscrever através do site www.gigantesdoano.com.br. Você é uma pessoa que faz a diferença em sua comunidade? Então temos uma oportunidade imperdível para você. O prêmio Gigantes do Ano está com as inscrições abertas e você pode ser um dos homenageados. Isso mesmo! O Gigantes do Ano celebra aqueles que se destacam como líderes e empresários nas mais diversas áreas. Esse é o momento de mostrar suas conquistas e crescimento e ser reconhecido internacionalmente. Seja um protagonista do seu mercado. Realizado em Portugal, esse evento exclusivo reunirá líderes e influenciadores de todo o mundo em uma noite de gala. Imagine-se cercado por gigantes em um ambiente dinâmico onde você pode expandir suas conexões. Interagir com protagonistas do mercado e poder também compartilhar suas experiências e aspirações. Além da cerimônia, os premiados terão suas histórias publicadas em um livro especial que estará disponível nas principais livrarias. E mais, os premiados serão entrevistados em um programa no canal Academia de Gigantes, onde poderão dividir sua trajetória e inspirar outras pessoas. Não perca tempo, as inscrições estão abertas e são simples. Acesse o site oficial do prêmio e inscreva-se. Este é o seu momento de brilhar. Venha fazer parte dessa celebração que une culturas e destaca as contribuições da comunidade lusófona. Torne-se um gigante do ano e mostre ao mundo o seu verdadeiro valor. Inscreva-se agora e faça a diferença. Nós, da Academia de Gigantes, estamos torcendo por você.